Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 13 de março de 2017. Declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária do exercício de 2017 da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino do município de União da Vitória. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao diretor-geral, senhor Adrian Diego da Silva, para que apanhe as assinaturas. Solicito a primeira secretária, vereadora pastora Sandra, para que proceda à leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Salmos 78, 38, 39. Ofícios do Executivo. Ofício número 284/2017, encaminhando o projeto de lei número 03/2017 para devida apreciação. Ofício número 382/2017, encaminhando o projeto de lei número 5/2017 para a devida apreciação. Ofício número
383/2017, encaminhando o projeto de lei número 6/2017 para a devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 3/2017 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2017, com recursos provenientes de superávit financeiro. Projeto de Lei Ordinária número 5/2017 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2017, com recursos provenientes de excesso de arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 6/2017 do Executivo. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, criação do Fundo Municipal e Conferência Municipal em União da Vitória e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 33/2017, do vereador Juarez Leandro de Oliveira, ao senhor prefeito para que verifique a situação da rua Irineu Ramos, entre as ruas Augusto Rienzenberg e Camarista Manuel Santana, no bairro São Brás, pois a mesma foi aberta apenas um trecho, impossibilitando muitos munícipes de terem acesso em seus terrenos. Número 34/2017, do vereador Valdecir José Rático, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Educação utilizar-se da Lei número 3037/2003, que dispõe sobre o Programa de Prevenção e Controle de Diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal, criando um cardápio especial para os alunos identificados com diabetes. Justificativa. Conforme a lei citada, deve o Poder Público Municipal fornecer aos portadores de diabetes alimentação adequada às suas necessidades. Além da questão de alimentação, o artigo 6º traz algumas competências atribuídas ao município, o qual deve adotar medidas eficazes e adequadas, capazes de abolir práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças e adolescentes portadores de diabetes, a exemplo de prática de atividades físicas. Número 35/2017, dos vereadores Valdecir José Rático e Juarez Leandro de Oliveira, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com o governo federal na área de erradicação da fome para implantar um restaurante popular em nosso município. Justificativa. Por tratar-se de um projeto de grande alcance social e o valor simbólico da refeição, com certeza será um programa de grande aceitação junto à população, sendo que os recursos são disponibilizados a nível federal. Número 36/2017, dos vereadores César Empinotti, Diego dos Santos e Diego dos Santos. Ao senhor prefeito municipal para que, atendendo às solicitações das comunidades solicitadas no ofício anexo 17/DP, determine ao Departamento de Obras promover reparos e aterro e benfeitorias necessárias a partir do loteamento Furlan, sentido Colônia Trabuco, e também a Colônia Barreiros, que se encontra estreita e em péssimo estado de conservação,
causando grandes danos aos usuários. Justificativa: as estradas possuem um grande fluxo diário de veículos dos moradores e alunos, sendo de grande necessidade sua manutenção. Número 37/2017, dos vereadores Diego dos Santos e César Empinotti. A Vossa Excelência, para que estude a possibilidade em determinar ao setor competente o conserto do ponto de ônibus situado na colônia Barreiros, de frente à Associação dos Servidores Públicos Municipais e União da Vitória. Vale ressaltar que esse ponto de ônibus se encontra há mais de 60 dias caído e em péssimas condições, levando perigo para os idosos e crianças que utilizam o transporte coletivo. A vida e a integridade física dos munícipes devem ser preservadas, e a existência de soluções simples, a exemplo do conserto de tal ponto de ônibus, solucionando assim um problema, com efetiva diminuição dos riscos para quem utiliza o transporte coletivo. Número 38/2017, do vereador Emerson de Souza. Ao senhor prefeito que solicite ao Departamento de Obras a limpeza dos parques, passeios, campos e academia ao ar livre dos bairros Cristo Rei, Conjuntos e João Paulo II. Justificativa: a falta de limpeza destas áreas públicas está causando a danificação dos equipamentos dos parques e academia. Os campos de futebol têm sido conservados pelos moradores dos seus respectivos bairros. Também a ciclovia desses bairros estão intransitáveis, obrigando os ciclistas a arriscarem suas vidas nas vias destinadas aos automóveis. Número 39/2017, do vereador Emerson de Souza. Ao senhor prefeito que solicita ao responsável pelo Departamento de Obras entrar em contato com o presidente do bairro Jardim Roseira, que está solicitando reparo em várias ruas. Justificativa: certas ruas do bairro estão intransitáveis, tanto para pedestres como para veículos, causando transtornos e danos financeiros aos moradores do bairro e seus visitantes. Número 40/2017, do vereador Jair Brunhago. A Copel, para que faça a remoção do poste de energia elétrica ao lado da igreja no bairro São Sebastião, na rua Carlos Ihlenfeld, 220, esquina com a rua Francisco Caos. Justificativa: este poste está oferecendo riscos à população pela forma em que se encontra. Número 41/2017, do vereador Jair Brunhago. A administração municipal, para que faça a recolocação do ponto de ônibus em frente ao Centro de Educação Infantil Mário Reisenberg, no bairro São Sebastião. Justificativa: o mesmo foi retirado para reforma e não retornou para o seu lugar, trazendo prejuízos para a população. Número 43/2017, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, ao senhor prefeito, para que, atendendo à solicitação de moradores, avaliar a possibilidade de fazer uma lombada na rua Castro Alves, entre as ruas Manuel Estevão e Salgado Filho. Justificativa: o grande volume de automóveis em alta velocidade está gerando acidentes graves. O local também possui tráfego intenso de pedestres. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência, então, despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada nesta reunião ordinária são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito, então, a secretária pastora Sandra para que informe se há algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente.
Encontram-se inscrito o vereador Almires. Passo a presidência ao vereador Juarez de Oliveira. Assumo a presidência e passo a palavra da tribuna para o vereador Almires Bugai, pelo prazo do regime da Casa, ou seja, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, senhoras vereadoras, munícipes aqui presentes, internautas que estão nos vendo neste momento em casa, imprensa escrita e falada da nossa cidade de União da Vitória e Porto União, muito boa noite. Hoje, nesta data, estamos, então, precisando ocupar um pouquinho mais de tempo para poder transmitir aos senhores munícipes e a todos aqui presentes algumas decisões que foram tomadas por parte desta presidência e muitas delas também com a participação da mesa diretora. Quero falar para vocês que na data de hoje eu estive representando a nossa Casa de Leis, aonde nós tínhamos uma audiência no Fórum de União da Vitória, juntamente com o advogado, o doutor Daniel Rocha, onde nós estivemos lá representando a Câmara de Vereadores. E tenho aqui uma notícia, então, para dizer a todos vocês a respeito desta decisão, deste acordo que foi tomado lá perante o promotor de justiça e o juiz. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aqui nessa Casa de Leis um concurso público para advogado da Casa. Nós sabemos que estamos sendo cobrados pelo Tribunal de Contas que a Câmara de Vereadores ela precisa ter um vereador exclusivo para os trabalhos da Câmara Municipal. E este concurso, ele acabou sendo, estava, vamos dizer assim, embargado, e não estava, não iria ocorrer. Mas, na data de hoje, então, nós fizemos um acordo aonde eu vou ler para vocês a decisão com relação, porque nós temos muitas pessoas que foram inscritas, mais de 100 pessoas que foram inscritas no concurso, e amanhã já estará no portal da Transparência da Justiça. Então, é melhor que nós mesmos já possamos estar dando a notícia aqui para os munícipes. Aberta a audiência, apregoadas as partes, compareceram os acima nominados. Número 1. O Poder Legislativo de União da Vitória, na pessoa de seu representante legal, compromete-se a anular o processo de dispensa de licitação número 10/2015, processo administrativo número 12/2015, o contrato administrativo número 6/2015, bem como o edital de abertura do concurso público número 1/2015 e demais atos realizados no processo de concurso público no prazo de 30 dias. Número 2. O Poder Legislativo de União da Vitória, na pessoa de seu representante legal, compromete-se a promover processo licitatório para a contratação de empresa para a realização de concurso público no prazo de 120 dias. Em caso de descumprimento do acordo, o representante legal do Poder Legislativo de União da Vitória estará sujeito a multa no importe de R$ 5.000, sem prejuízo da responsabilização civil ou criminal. As partes requerem, ao final, a homologação do acordo, assim remetam-se os autos conclusos. Então, nós assinamos
esse compromisso hoje com a Justiça. Nós entendemos que isto foi necessário porque nós temos uma demanda muito grande de situações que nós vamos ter que acertar aqui na Câmara de Vereadores. Primeiro, a Câmara, então, pelo Tribunal de Contas, é obrigada a ter um advogado da Câmara. Além desse concurso de advogado, nós também estaremos fazendo o concurso para recepcionista. Eu não sei se vocês observaram ali embaixo, mas nós estamos com uma pendência neste quesito. Inclusive, tivemos que colocar até uma campainha para poder ser. Por quê? Porque nós não queremos incorrer em desvio de função. Nós não queremos incorrer em desvio de função. Se nós colocarmos ali, naquele lugar, uma pessoa que não é daquela função, nós poderemos estar sendo contrários à lei. Então, foi tomada essa decisão de anular esse concurso para advogado, porque teremos que fazer também o concurso para recepcionista. E também, por análise, um auxiliar técnico administrativo também vai ser preciso. Então, nós teremos um concurso para 3 cargos aqui nesta Casa de Leis. Extremamente importantes e necessários, porque ontem ainda nós recebemos uma documentação do Tribunal de Contas e nós temos 15 dias para nos retratar e nos manifestar sobre nomeação de funcionários efetivos em cargos de comissão. Aquilo que vocês sabem que tem a lei que diz que um percentual de funcionários públicos efetivos tem que assumir cargos comissionados lá na Prefeitura, aqui também existe esta cobrança por parte do Tribunal de Contas. Mas daí eu pergunto para vocês, nós temos hoje 5 funcionários efetivos. 2 delas nos serviços gerais. Não podem assumir nenhuma função, outra a não ser essas que elas já fazem. Temos o contador, que também não pode assumir nenhuma outra função. Sobra-nos, então, 2 pessoas. E o Tribunal de Contas está cobrando um percentual grande de pessoas de efetivo para assumir o comissionado, que é 50%. Então, vocês vejam como que nós vamos dar conta de atender o Tribunal de Contas sem nós fazermos essa contratação. Primeiro, porque ela é de extrema importância. Se nós observarmos todas as câmaras dos municípios aqui ao redor, todas elas têm o advogado da Câmara. E, por análise do nosso diretor-geral, recém-contratado, pudemos observar que o nosso regimento interno, ele precisa ser alterado e precisa ser adequado. Temos a informação, inclusive, do Tribunal de Contas, nas palestras e nos eventos proporcionados por aquele órgão, que o município de Maringá, a Câmara Municipal de Maringá, seria uma dos exemplos a serem seguidos pelas demais câmaras de vereadores dos outros municípios. E em contato com outras câmaras aqui da região, e também trazendo os diretores gerais dessas câmaras, nós tivemos o conhecimento que essas câmaras tinham o nosso regimento aqui da Câmara de União como sendo o deles. Um exemplo bem claro, Paula Freitas. E também tinham dificuldade de trabalhar com o regimento interno. O que acontece? Paula Freitas, no ano passado, buscou o regimento interno da Câmara de Maringá e, segundo informações, em loco, o regimento interno está transcorrendo da melhor forma possível. Porque, se nós formos observar, todo e qualquer projeto de lei, ele precisa primeiro passar pelo crivo do advogado da Câmara. E hoje o nosso regimento interno não prevê isso. E o Tribunal de Contas cobra isso. Porque antes de ir para qualquer comissão, o advogado é que tem que dar o parecer dele.
Então, nós precisamos urgente estar revendo também o regimento interno desta Casa de Leis, aonde nós vamos estar criando uma comissão especial para estar verificando esta situação. Corroborando com tudo isso, nós temos a questão do plano de carreira dos funcionários da Casa, os efetivados. Pasmem os senhores, faz 6 anos que eles foram contratados e até hoje não tiveram nenhum avanço. E passa presidente, sai presidente, vem presidente, e a conversa não sai só da conversa. E nós nos comprometemos com os efetivados dessa casa, que estaremos analisando, junto com a mesa diretora, o plano de carreira dos efetivados. É um compromisso, porque muita gente aqui é funcionário público e sabe o que nos motiva a poder estar cada vez mais servindo melhor os nossos munícipes. Todo mundo quer galgar algo a mais. E não temos aqui, faz 6 anos que os funcionários dessa casa não têm um plano de carreira para eles. Corroborando com isto, nós tivemos, então, como vocês sabem, a troca do diretor-geral desta Casa de Leis e tivemos também a troca do advogado da Previdência, da Presidência. Nós já concordamos onde vai baixar o salário do advogado e também do diretor-geral. O dinheiro economizado dessas 2 pessoas estará sendo utilizado para acertar o plano de carreira dos funcionários efetivos. Então, essas são algumas alterações que nós estaremos fazendo na sequência. Então, nós temos aí o prazo que nos foi dado para tomar essas decisões. São decisões que eram precisas serem tomadas, porque nós precisamos evoluir, precisamos dinamizar a nossa Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que com a efetivação de um membro da OAB, um advogado com OAB, esta Casa de Leis vai estar muito bem representada também, e todos os vereadores vão poder recorrer a esta pessoa para apontar ou para pedir ajuda em qualquer situação na área de legislação. Além de que este advogado vai representar a Câmara de Vereadores em todas as situações pertinentes à Câmara, como, por exemplo, hoje, quando eu fui ao fórum. Na verdade, o advogado que representou a Câmara foi o Daniel Rocha, que dentro aí do organograma da Câmara, ele é o advogado da Presidência. E também ele está assessorando, neste momento, as comissões para os devidos pareceres antes das votações. Também seria, entre aspas, uma não função do advogado da Presidência. Então, nós teremos isso, senhoras e senhores, nos próximos momentos, aonde nós precisamos estar adequando tudo isto. São mudanças que são precisas, e quem está nos cobrando? Tribunal de Contas do Estado. Além também, é claro, do Ministério Público Local, aonde nós temos um contato com eles diretamente, e aonde nós repassamos as coisas que estão acontecendo aqui nesta Câmara, e buscamos deles os pareceres para que a gente possa deixar tudo na melhor forma possível. Espero a compreensão de todos vocês com relação a esses quesitos. Foram decisões que precisavam serem tomadas para que a gente possa fazer com que as coisas andem bem e muito bem para a nossa cidade de União da Vitória. Então, eu agradeço então a todos que ouviram. Quero dizer que estou feliz de ver as nossas sessões sempre com bastante pessoas prestigiando. Quero aproveitar também e avisar
a todos. Nós teremos quarta-feira, aqui ao lado, na Praça Alvir, uma grande concentração de pessoas que estão se movimentando contra a reforma da Previdência. Então, nós queremos convidar a todos vocês para que se façam presentes. Nós, vereadores, daqui a pouco vai ser lido uma moção de repúdio com relação a esta situação. A todos vocês, muito boa noite. Até a próxima. Devolvo a presidência para o vereador Almires Bugai Filho. Recebo a presidência novamente do vereador Juarez Leandro de Oliveira. Não havendo mais inscrição para a tribuna, então passamos de imediato à ordem do dia. Solicito a vereadora pastora Sandra, secretária desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Requerimentos. Número 28/2017, do vereador Fernando Edgar Vier, a Comissão Municipal de Trânsito, CONTRAN, na pessoa do senhor Clodoaldo Cleverson Goetz, para que estude a possibilidade de implantar redutores de velocidade na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, próximo ao número 1900, cruzamento com a rua Professor Cleto e cruzamento com a rua Expedicionários. Justificativa. A reivindicação da população já é antiga, pois nos trechos mencionados os veículos trafegam em alta velocidade, o que já ocasionou acidentes com 2 óbitos, e no cruzamento das ruas Expedicionário e Avenida Bento Munhoz, há grande movimento de alunos do Colégio Astolfo Macedo de Souza e Uniuv Coltec, causando grande perigo aos pedestres, principalmente em horários de pico. Os redutores de velocidade também poderão ser substituídos por faixas elevadas para pedestres. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 28/2017. Número 29/2017, dos vereadores Emerson de Souza, Almires Bugai Filho, Diego dos Santos, Juarez Leandro de Oliveira e Valdecir José Rático, considerando que a Associação de Moradores do Conjunto Jacira Nibeli existe há mais de 30 anos, considerando que a estrutura física da referida associação é mesma desde sua criação, considerando que atividades de cultura, lazer e esportes são desenvolvidas na sede da associação e que a mesma não foi projetada e preparada para tais atividades, considerando que na associação acontecem aulas de violão, aproximadamente 40 alunos, vários tipos de dança, também com aproximadamente 40 alunos, atividades da terceira idade com mais de 30 idosos, reuniões com a comunidade, festas de aniversário, dentre outros. Considerando que a comunidade organizada daquela localidade veio através de seu presidente e diretoria, e ainda numa reunião coletiva com vários vereadores na sede da associação em data de 8 de março de 2017, solicitar que sejam tomadas providências no sentido de benfeitorias. Vimos, através deste, solicitar os bons préstimos no sentido de determinar o setor competente, estudos e providências no sentido de atender a solicitação daquela comunidade com relação às benfeitorias, onde segue anexo planta baixa da construção e uma planilha com orçamentos entregue aos vereadores naquela ocasião da reunião. Em discussão, com a palavra, o vereador Emerson. Presidente,
caros colegas, mesa diretora, ao público presente, à imprensa falada, escrita, aos internautas. Quero pedir aos meus colegas desta Casa de Leis que votem favorável a esse requerimento. É um projeto de ampliação, de um centro de convivência da região dos Conjuntos. A nossa região, eles estão fazendo projeto de dança, música, capoeira, a terceira idade usa bastante, o espaço é pequeno, então eu peço ao Executivo que veja o projeto, veja as possíveis possibilidades de ele ser executado. O espaço abriga crianças de várias idades, então é uma edificação pequena. Eu acho que a necessidade é grande, a região é grande, são mais de 5, quase 6 mil eleitores naquela região, fora o pessoal que usa. Agradeço ao presidente Stanley, que está aqui presente, a diretoria dele, que está fazendo um excelente trabalho, e peço que não desistam, porque nós não vamos desistir de vocês, vamos lutar juntos para que esse centro cresça e evolua. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Rático. Boa noite a todos. Também quero falar a respeito desse requerimento que foi feito coletivo junto com os demais vereadores que estiveram no dia 8 de março na Associação de Vereadores, na Associação de Moradores, junto à comunidade, junto a toda a diretoria do bairro Jacira Nibeli. E, na verdade, a última vez que um prefeito trabalhou bem pelas associações de moradores foi no tempo do prefeito Hussein Bakri, o qual construiu várias associações de moradores que até hoje ainda os bairros usufruem de algumas delas, mas devido a algumas não ter uma conservação, existe o pedido e um projeto também para ampliação da nova associação de moradores do bairro Jacira. E esse bairro ele é um dos exemplos para toda a nossa cidade, a todos os bairros, devido a inúmeras atividades que envolvem toda a comunidade, desde a criança até o idoso. E aquela associação ela não está em boas condições. E nesses requerimentos que nós estamos fazendo coletivamente junto aos vereadores, a gente solicita que a prefeitura faça um trabalho de ampliação, melhorias naquela área, dando mais espaço para várias atividades, a qual já foram mencionadas aí. Então, com certeza vai ter o apoio dos vereadores, mas o mais importante é que o prefeito venha se sensibilizar e conseguir fazer uma nova associação, assim como tem em outros bairros também a necessidade, mas hoje, especialmente, estamos falando do Jacira Nibeli, o qual vários moradores estão presentes, diretoria, e a gente que acompanha dia a dia daquela comunidade sabe da necessidade daquelas áreas, as quais tem áreas culturais, a qual vem se apresentar no município de Porto União, porque União da Vitória ainda não tem atividades culturais para o espaço culturais para as pessoas apresentarem seus trabalhos. E está de parabéns à diretoria, à comunidade do bairro Jacira Nibeli, e com certeza sim, nós vereadores estaremos imbuídos de trabalhar, cobrar para que a gente consiga melhorias para aquele bairro, mas principalmente o aumento, na verdade uma associação maior, porque aquele bairro é grande, vários moradores usam aquele bairro, a diretoria se esforça muito para que aquela associação seja utilizada, trabalha no sábado, no domingo, esses tempos deu uma chuva, estragou toda a cobertura, à noite o pessoal lá trabalhando, cobrindo a associação para cuidar e manter o que ainda resta
daquela associação. Então, esse requerimento é um pedido dos vereadores, já tinha feito um requerimento na legislatura passada e, através agora de todos os vereadores, estamos repetindo novamente esse pedido ao prefeito e, com certeza, ele vai olhar com carinho para o esporte, cultura e lazer daquele bairro tão maravilhoso que é e tão cuidado, e aonde a gente vê a diretoria do bairro se emocionando no falar a respeito da associação e das atividades que tem. As crianças ensinando outras crianças a tocar violão, porque aprendem com um professor que é unicamente incentivado pela Associação de Moradores, sem ganho, sem receber nada financeiramente, fazendo voluntário lá o trabalho para aquela comunidade. E assim são todos os professores de todas essas atividades que foram lidas aqui, eles estão fazendo ali pelaquele bairro. Então, parabéns à diretoria, parabéns à comunidade, parabéns aos vereadores todos que foram lá, ouviram a comunidade, se apresentaram. Então, acredito que com esse requerimento e com o pedido e com a sensibilidade do prefeito, porque se não houver a sensibilidade do prefeito, as coisas não vão acontecer, aí não vai resolver o vereador também ficar falando, cobrando, se o prefeito não fazer. Então, esperamos que ele se sensibilize e conclua essa importante obra para o Jacir Anibeli. Muito obrigado. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 29, 2017. Número 30/2017, do vereador Valdecir José Rático, a Secretaria Municipal de Educação, para que cumpra a Lei número 3.518, de 12 de dezembro de 2007, e inclua na grade escolar a modalidade de xadrez nas escolas públicas da rede municipal. Justificativa: o ensino e aprendizagem do xadrez no meio escolar é uma atividade que proporciona lazer e dá a possibilidade de valorizar o raciocínio através de um exercício lúdico, podendo alcançar, dentre outros, os seguintes objetivos: desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese, desenvolver habilidades e hábitos necessários à tomada de decisões, compreender e solucionar problemas pela análise do contexto geral em que estão inseridos, ampliar os interesses pelas atividades individuais, melhorar o desempenho nos estudos e, em particular, em matemática. Atividade enxadrística realiza no contexto educacional, realizada no contexto educacional, permite trabalhar a melhoria da autoestima dos estudantes, visto que a sua iniciação não requer pré-requisitos, características físicas, sociais, etc., e é acessível aos estudantes situados em qualquer altura da grade escolar. No ambiente escolar, as atividades podem ser planejadas por séries, permitindo igual envolvimento dos estudantes, mesmo que apresentem dificuldades ou defasagem de aprendizagem em disciplinas curriculares, podendo servir como elemento motivador para a superação das mesmas. Já as características da socialização advindas da prática do xadrez são comuns ao conjunto de atividades lúdicas e das práticas esportivas educacionais. Elas se encontram dentro do conjunto maior de atividades que favorecem o desenvolvimento social, artes em geral, festividades, serviços da comunidade local, etc. O xadrez, além de contribuir na formação e desenvolvimento de indivíduos no âmbito escolar, também permite contribuir para a educação voltada à interação social, na busca pela formação integral do cidadão, despertar o espírito reflexivo e crítico,
ampliar a capacidade para tomada de decisões, desenvolver a inteligência espacial, desenvolver a disciplina na execução de uma tarefa, estimular o desenvolvimento das operações do intelecto, desenvolver a capacidade de comunicação, desenvolver a capacidade de aprender, formular hipóteses e prever resultados, elaborar estratégias de enfrentamento das questões, interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações. Assim, de uma forma geral, percebe-se que a inserção das atividades que envolvem o ensino e aprendizagem do xadrez nas escolas vem contribuir na formação de indivíduos, alunos e pessoas capazes de enfrentar os diversos desafios que estão por surgir. E mais do que isso, saber que suas ações e atitudes voltam-se para o processo do desenvolvimento cognitivo, pois se acredita que este possa viabilizar respaldo intelectual nos vários contextos em que estão inseridos, contribuindo na constituição de cidadãos mais preparados tanto para os fenômenos da natureza quanto das surpresas provocadas pelo próprio homem. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 30. Número 31/2017, do vereador Albino Schwezorski. A Secretaria Municipal de Planejamento para que estude a possibilidade de reformar o telhado da Associação de Moradores do bairro Cidade Jardim. O mesmo se encontra em situação precária, chovendo dentro e com o telhado abaulado, oferecendo riscos a toda a comunidade. Justificativa: a Associação de Moradores é um local utilizado por toda a comunidade e tem como escopo o bem comum, porém, ela se encontra com o telhado precário. Diversas atividades não estão sendo realizadas por esse motivo. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 31/2017. Número 32/2017, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, a Comissão de Trânsito para que estude a possibilidade de fazer uma mudança mais prática no final da rua Mário Pou, que dá acesso à BR-476 no bairro São Joaquim. A pedido de usuários da mesma, sendo que se torna difícil o contorno tanto daqueles que desejam adentrar na BR-476 para seguir em direção da Ponte de Arco, também para aqueles que vêm pela BR, sentido Trevo Hospital Regional, acesso, caso queiram adentrar no bairro São Joaquim, utilizando a rua Mário Pou. Justificativa: pois esse contorno atual torna-se arriscado demais e realizando essa mudança facilitará e muito a vida dos usuários da mesma. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 32/2017. Número 33/2017, dos vereadores Ricardo Adriano Saz, Diego dos Santos e Juarez Leandro de Oliveira. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de planejamento, que verifique o projeto de asfaltamento da rua Pacífico José da Silva, no bairro São Gabriel. Justificativa: é grande o anseio da população residente naquele bairro, visando a concretização desta obra, pois trata de acesso essencial para alunos e direção da Escola Municipal Duque de Caxias,
Escola Estadual Judite Simas Canela, além de grande número de funcionários de 3 grandes empresas localizadas na região. Em discussão, com a palavra o vereador Adriano Sass. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, em relação à discussão desse requerimento, a gente, juntamente com o vereador Juarez, o vereador Diego, pede para o setor de planejamento, na verdade, a revisão do projeto, porque essa rua, ela já havia sido contemplada com o projeto, né, feita inclusive a medição, e na legislatura, na penúltima legislatura, havia a promessa da pavimentação da Rua Pacífico José da Silva. Atende essa rua o fluxo dos órgãos mencionados, além de empresas, como a Embrasil, né, fábrica de carrocerias, e também a Fortuna. Nós temos no bairro São Gabriel apenas uma rua pavimentada. Então, pedimos, né, para que o Executivo Municipal dê atenção a fim de contemplar o bairro São Gabriel com pelo menos a pavimentação de mais uma rua, e que seja essa primeira rua a ser contemplada, a Rua Pacífico, pelo fluxo que tem, né? Então, que se dê a oportunidade, nós temos que pensar em dar oportunidade a bairros que não têm problema de enchente, né? Bairros mais elevados, para incentivar realmente a moradia, a ocupação de bairros que não tenham esses problemas, e que seja essa rua que tem realmente um fluxo grande. Então, já existia o projeto para que se verifique e que se pudesse contemplar com uma rua pavimentada no bairro São Gabriel, que atenda-se à reivindicação da Rua Pacífico José da Silva. Seria isso, senhor presidente. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 33, 2017. Moções. Número 7/2017, dos vereadores Almires Bulgai Filho, Alandra Roveda Grando, Albino Schwezorski, César Empinotti, Diego dos Santos, Emerson de Souza, Fernando Edgar Vier, Gilmar Carlos Pogogelski, Jair Brunhago, Juarez Leandro de Oliveira, Ricardo Adriano Sass, Sandra Aparecida Quispinheiro e Valdecir José Rático. Um voto de repúdio à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, com relação à proposta da reforma da Previdência Social. Moção de repúdio à proposta do governo federal, encaminhada ao Congresso Nacional através da emenda à Constituição PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência Social, que necessita ser amplamente debatida, com a realização de audiências públicas com a população e órgãos de classe para avaliar melhor as medidas que serão tomadas. Justificativa. O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência no Brasil, defendendo que as modificações são necessárias para equilibrar as finanças da União. Contudo, é necessário ampliar o debate, realizar audiências públicas com a população e com órgãos de classe, bem como ampliar o estudo para avaliar melhor os prós e contras de cada medida. Não se desconsidera que, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em 2016, o déficit do INSS chegará a 149,2 bilhões de reais, 2,3% do PIB, e em 2017 está estimado em 181,2 bilhões de reais.
Ocorre que a má gestão da Previdência e não há outra explicação para o referido furo. Deveria ser reparado pelo próprio governo e não pelos trabalhadores, que agora terão que trabalhar mais para poder se aposentar. No mínimo, é necessário pensar em alternativas menos drásticas ao trabalhador. Destaca-se que quase todos os trabalhadores ativos entrarão no novo sistema. Aqueles que têm menos de 50 anos, homens, ou 45 anos, mulheres, deverão obedecer às novas regras integralmente. Já quem tem 50 anos ou mais será enquadrado com uma regra diferente, com um tempo adicional para requerer o benefício. O governo pretende fixar idade mínima para o trabalhador se aposentar. Pelas regras em vigor, é possível pedir aposentadoria com 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos no caso dos homens, para receber o benefício integral. É preciso atingir a fórmula 85 mulheres e 95 homens, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Os chamados segurados especiais, que inclui agricultores familiares, passariam a seguir a mesma regra da idade mínima dos segurados urbanos, 65 anos, e também os professores, que antes poderiam se aposentar com tempo reduzido ao contabilizar o tempo em sala de aula. Seguirão as mesmas regras estabelecidas para os demais trabalhadores. A medida será demasiadamente impactante na rotina do trabalhador, de modo que merece melhor estudo e debate antes da aprovação da PEC e, nesse momento, o repúdio desta Casa Legislativa. Em discussão. Com a palavra, o vereador Sass. Senhor presidente, colegas vereadores, em relação a essa nota de repúdio por parte dessa Câmara de Vereadores, só comentar alguns apontamentos, onde hoje uma pessoa para se aposentar com 65 anos de idade, que venha, tem que ter pelo menos 49 de contribuição. A pessoa vai ter que começar com 16 anos de idade, mais os 49, fecha 65, para ter direito aos 100%, ou seja, para receber o teto efetivo da aposentadoria. Quando foi feito os cálculos da média da idade das pessoas, para os senhores terem ideia, a média daqui da região sul, Santa Catarina, a média de idade, a sobrevida das pessoas, de 77 anos. Já no estado do Maranhão, 70 anos. Ou seja, para se fazer o cálculo da estimativa de vida de uma pessoa, eles não pegaram a média dos estados. Tá? Então, pegaram as maiores médias, ou seja, tem pessoas que vão contribuir até os 65 anos de idade, mas a pessoa pode falecer aos 66, 68, 70. Então, pouco vai usufruir, vai trabalhar praticamente a sua vida inteira, e na hora de usufruir da sua aposentadoria, não vai ter essa perspectiva, né? A DRU, que é a desvinculação das receitas da União, permite que o governo federal retire de parte das contribuições da Previdência 20% para ser usado como o governo federal quer. O governo federal que teve, ao longo da sua história, retiradas da Previdência oficial, exemplos, construção da Transamazônica, construção do estádio do Maracanã, construção da ponte Rio-Niterói, foram através de recursos retirados da Previdência oficial
dos contribuintes brasileiros. Super salários, né? Hoje vem recebendo de aposentadorias exemplos de ex-governadores que trabalharam e exerceram seu mandato por alguns anos e têm a sua aposentadoria e super aposentadorias vitalícias, né? Isso acaba computando, né, como os super salários. E quem vai pagar isso é o povo. O governo federal simplesmente resolveu fazer essa reforma sem dar sua contrapartida. Congressistas da base do governo, que administrou o Brasil nos últimos 12 anos, resolveram agora pedir a auditoria da Previdência, quando teve lá no governo, ou teria mais acesso, para ter acesso a essa auditoria, não o fez, está pedindo agora, às vésperas da reforma da Previdência. Então, assinei, junto com os demais colegas, essa nota de repúdio à reforma da Previdência, onde vai ser uma tremenda sacanagem com a população, sem o governo dar sua contrapartida, sem fazer primeiro auditoria da nossa Previdência, para que depois de uma auditoria se coloque idade mínima, tempo de contribuição, ou seja, primeiro estão querendo taxar a população, depois para ver a contrapartida do governo. Seria isso sobre a nota de repúdio. Obrigado. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores, munícipes presentes. Quero reforçar aqui as palavras colocadas pelo vereador Ricardo Adriano Sass, aonde nós vemos aí, de forma que este governo toma as medidas sem fazer uma análise, ou ainda, o que é pior, sabendo das consequências e o que trará para a nossa classe trabalhadora. De forma desastrosa, atingindo as classes e, principalmente, sabendo que os congressistas, que o Senado, que a Câmara Federal, 98% deles já são aposentados e não serão atingidos. É por isso que eles estufam o peito e defendem. E essa mobilização nacional, feita pelas câmaras de vereadores, que irá atingir em tempo ainda o impacto na mídia, na imprensa, poderá surtir efeitos. Por isso essa Casa de Leis hoje se manifesta com esse ato de repúdio, exatamente por verificar essa arbitrariedade dentro da forma com que vem sendo implantado esse sistema, buscando também interesse financeiro e econômico dos banqueiros e do sistema econômico de multinacionais e de países interessados. Que isso aconteça e está sendo conduzido e arrastado esse governo. Eu tenho a relatar que, confesso, que no momento que derrubaram a presidência que estava lá, eu acreditava que o Brasil poderia tomar um rumo melhor. Mas hoje vejo que o Brasil toma um rumo muito pior. Medidas que não foram permitidas no governo anterior e que agora são passadas goela abaixo, e o povo está cansado de se mobilizar, de estar em ação. Por isso, nessa mobilização nacional, é importante a participação que esse Poder Legislativo e com os demais Poderes Legislativos do Brasil, do Paraná, estarão dando junto com a população. Não podemos, neste momento importante, ceder ou dizer de que não vale a pena. Nós precisamos, junto com a população, sim, reforçar e engrossar essa mobilização nacional para que o povo trabalhador seja ouvido nesse momento. Por quê? Jogou-se em terra qualquer perspectiva que se tinha com a retomada do governo nas mãos do atual presidente, tomando medidas que vêm passando por cima de qualquer poder constituído nesse país, nos envergonhando a nível internacional. Um discurso farjuta, armado com um trecho de palavra que parece que decora e alguém dita para ele para depois repetir, que não consegue nem saber o que está acontecendo no país. Então,
Quero aqui parabenizar a todos os vereadores que assinaram essa voto de repúdio sobre essa lei que está para ser implantada. Na certeza de podermos, se não impedir, que será difícil, mas no mínimo alterá-la para uma condição menos ruim para os trabalhadores do país. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, a moção número 7/2017. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Adriano Sass. Agora, na palavra livre, só gostaria de dar uma satisfação em relação à última semana, onde fizemos um pronunciamento aqui nessa Casa de Leis, pedindo a situação em que se encontra a Manoel Ribas, né? E nós temos vários questionamentos, como eu apontei na semana passada, onde o governo federal anunciou que irá fazer um recap asfáltico na Manoel Ribas, ou seja, o governo federal atuando sobre a Manoel Ribas. De outro lado, nós temos a Polícia Militar Estadual multando sobre infrações na Avenida Manoel Ribas, e temos o município de Nova Vitória explorando o estacionamento rotativo, o STAR, na Manoel Ribas. De quem é Manoel Ribas? Governo federal, estadual ou do município? Cabe essa concessão do STAR? Não cabe, né? São questionamentos. Quem levou multa nesse trecho durante esses últimos anos? Quem pagou o STAR durante os últimos anos? Qual a situação realmente jurídica? Então, dar o conhecimento de todos, foi feito um ofício da Câmara Municipal, à nossa Prefeitura Municipal, ao Executivo, solicitando a situação de jurisdição da Avenida Manoel Ribas. Ou seja, dentro em breve teremos como nos pronunciar melhor sobre esse assunto e dar uma resposta, né, a alguns questionamentos que são feitos em relação à situação jurídica da Avenida Manoel Ribas. E quanto à nota de repúdio, só gostaria de complementar também as palavras do vereador Jair Brunhago, também se pronunciou sobre a nota de repúdio, que deveremos, nós, Câmara Municipal, né, além da nota de repúdio, que está se expandindo em cada município aí do todo o Brasil, na verdade, não só do Paraná, para que tenhamos a oportunidade de engrossar esse movimento e que chegue, e que nós aqui encaminhemos a cada deputado, senhor presidente, do Estado do Paraná, deputado federal, senadores, que realmente são os parlamentares que ainda têm o poder de voto, né, que vão apreciar essa matéria, poderão votar, que minimize, né, a reforma vai ter algumas alterações, mas como veio esse pacote, como está sendo implantado, é uma tremenda sacanagem com o povo brasileiro. Então, que encaminhemos essa nota de repúdio a cada parlamentar do Estado do Paraná e também à presidência do Congresso, para que realmente surta efeito e possamos, quem sabe, inibir isso que está vindo goela abaixo do governo federal. Seria isso por hoje. Obrigado e boa noite. Aproveitando, então, para complementar a fala da tribuna, gostaria de dizer que talvez alguém possa perguntar, né, a devolução, então, das taxas e a correção a respeito de quem fez lá a taxa de inscrição para o concurso para advogado da Câmara. Então, nós estaríamos entrando em contato com o Poder Executivo, porque, na época, quem recebeu o valor dessas inscrições foram o Executivo.
Então, nós, através da assistência jurídica, nós estaremos conversando com o jurídico também, da Prefeitura Municipal de União, para que a gente possa estar viabilizando, então, como que vai ser, né, a entrega, a devolução desta taxa. Quero complementar também que quarta-feira, então, nós teremos aqui na Praça Alvir 12 sindicatos já manifestaram que vão estar aqui fazendo momento de manifestação a respeito, então, da PEC 287, que trata aí da Previdência Social. Então, reforçando ali, o Sassi falou, 16 anos de idade tem que começar a trabalhar para poder aposentar com 65. Só que a lei ainda que eles estão querendo aprovar diz que tem que ser 49 anos de contribuição ininterruptos. Ou seja, ninguém pode ficar sem emprego. No Brasil é uma coisa que não acontece, né? Ninguém pode ficar doente, não pode ter seguro-desemprego, porque vai descontar tudo isso. Então, para quanto que vai essa idade? Então, essa nota de repúdio, eu assinei com gosto, porque o cidadão brasileiro precisa respeito. Ele precisa ter o seu descanso depois de contribuir com a nação. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 20 de março de 2017, em horário regimental. Senhores vereadores e vereadoras, obrigado a todos e boa noite. Ah, é verdade, eu sempre esqueço.